E a terceira carta de João, no primeiro versículo, nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O versículo de número 8 vai dizer assim a palavra de Deus: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Bom, esse versículo 8, eu amo esse versículo 8 na terceira carta de João. Uma das coisas que nos leva à maturidade espiritual é o serviço do reino de Deus. É o mesmo que você pegar um jovem, encontrar um jovem, um filho, e você ensina ele algumas coisas, e você explica a ele algumas coisas, e ele aprende com você, aprende com a sua história, com a sua experiência. Portanto, tem algumas questões da vida que eles só vão aprender quando eles viverem. Não adianta você falar. Principalmente quando começam a se apaixonar, namorar, e você dá conselhos, você fala, mas embora você fala, aquilo não vai ser suficiente. Ele vai ter que viver isso para aprender a lidar com isso. Ele vai ter que ter essas experiências, porque são essas experiências que vai amadurecê-lo e que vai levá-lo a uma conclusão de uma vida mais sábia. E nessas experiências, eles terão alegrias, eles terão tristezas. São experiências que não tem como o pai viver pelo filho. Não tem como a mãe viver pelo filho, ainda que a mãe gostaria de fazer isso. E é a mesma forma a experiência com Jesus. Não tem como você ter uma experiência por alguém. A pessoa precisa ter uma experiência com Jesus de forma individual. E com Jesus, com a experiência com Jesus, nós vamos aprender o que é útil. Isaías 48:17 diz que a palavra de Deus, o Senhor nos ensina aquilo que é útil. Útil para o reino, útil para a vida, útil para a nossa caminhada. E quando nós chegamos na maturidade, nós entendemos que ter um coração de servo, ter uma vida de oração, ter uma vida honesta e transparente na presença de Deus é essencial. A gente tem aqui dois exemplos, né? O Gaio, amado por João, e a partir do versículo 9 vai falar de um outro personagem, Diótrefes, que tem um mau testemunho. Gaio, ele tem um testemunho excelente. Ele é um homem hospitaleiro, é um homem acolhedor, é um homem amado por João, é um companheiro de ministério de João, enquanto a partir do versículo de número 9 vai nos mostrar um homem que queria um lugar que não era dele. Ele tinha uma ambição, não no bom sentido, mas no mau sentido. Ele falava palavras contra o próprio João, contra a própria igreja, contra o próprio trabalho, um tanto malicioso. Então a gente tem contraste aqui de dois homens. Um que tem um bom testemunho e o outro que tem um mau testemunho. Para servir ao Senhor, nós precisamos desse bom testemunho. E essa carta nos ensina a respeito disso. Quando a gente lê a segunda carta de João, ela foi escrita para tratar sobre os falsos mestres, escrita para tratar sobre heresias na igreja, falsos ensinamentos, pessoas que viajavam de uma cidade a outra, de igreja em igreja, ensinando heresias, distorcendo a palavra de Deus e trazendo essa palavra para benefício próprio. Quando a gente lê essa terceira carta, que é composta de apenas alguns versículos, o contexto aqui é para tratar de problemas internos. Então a maturidade cristã ela requer de nós saber lidar com as coisas externas e saber lidar também com os problemas internos. Igreja é feita de gente, né? E gente tem seus probleminhas, correto? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente tem que entender isso com muita maturidade. E esse homem, né, aqui, Diótrefes, que dá um mau testemunho,
ele centraliza, ele quer algo para ele quer uma posição que ele não tem. E ele quer ser reconhecido pelo que ele não fez. E ele quer ser o que de fato ele não é. Enquanto aquele que é servo, Gaio, o homem de Deus, que diz aí no versículo 5, amado, que procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. O bom testemunho do bom comportamento desse homem. E o que me chama no versículo de número 8, ele fala que esse homem de bom testemunho, ele vive na verdade, e ele vai falar no versículo de número 8 que nós devemos cooperar com a verdade, ou nos tornarmos cooperadores da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Eu te pergunto, como que nós vamos cooperar com Jesus? Traz quase o sentido da gente melhorar Jesus. Eu te pergunto, é possível melhorar Jesus? É possível melhorar a palavra de Deus? É possível acrescentar alguma coisa? Falta alguma coisa na palavra de Deus que a gente precisa cooperar com essa verdade, já que a verdade é Cristo, já que a verdade é a palavra? Não. A palavra é completa, o Cordeiro é perfeito, o Salvador é perfeito, Jesus é perfeito, o plano de salvação é perfeito. Então, como que nós vamos cooperar com a verdade se ela já é completa, se ela já é autossuficiente, se ela já é perfeita? Nós cooperamos com a verdade quando nós damos bom testemunho. A exemplo de Gaio, acolhedor, servo, um coração pronto, dava um bom testemunho da verdade. Dessa forma, ele coopera com a verdade. Não que ele vá melhorar a verdade, mas ele deixa a verdade explícita. Quando nós damos bom testemunho, isso é importante para ser um homem, uma mulher de Deus. Nós estamos cooperando na pregação deste evangelho, na divulgação desse plano de salvação que o Senhor tem para nós. Então é isso que Deus requer das nossas vidas. Que a gente dê bom testemunho, que a gente tenha uma vida de oração, que a gente seja acolhedor, que nós como igreja entenda e amadureça o plano que Deus tem para as nossas vidas, amadureça a vida espiritual. Quando é que a gente amadurece na vida espiritual? Quando nós temos experiências. As experiências nos amadurecem. Como que a gente vai saber o que é se apaixonar por alguém na adolescência se a gente não passar por isso? Como que a gente vai saber o que é a dor se a gente não sentir dor? É superficial quando eu digo para você o quanto dói. Por exemplo, quem perdeu alguém, só quem perdeu alguém sabe de fato o quanto dói. A gente imagina. Ou quem já também passou pela mesma dificuldade sabe o quanto dói. Então são experiências que nós temos que passar e são elas que amadurecem a nossa vida. Sem essas experiências nós não vamos amadurecer. Ao chegar na estatura de servo maduro, o que devemos fazer? Dedicar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso tempo e nos dobrarmos diante dessa verdade e procurar dar um bom testemunho e ser um bom servo. Porque este homem aqui era um bom servo. Este homem aqui era alguém em quem você podia contar. Era um homem qual você podia entregar um trabalho para ele e o trabalho seria feito. Era um homem qual você podia confiar as finanças da igreja que ele seria honesto. Era um homem ao qual você podia pedir oração, que ele não ia mandar lá no WhatsApp uma mãozinha dizendo que ia orar e não orou. Ele orava de fato. Acontece com a gente às vezes, não? Nunca aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Me pediram oração, ok, vou orar, vamos orar. E eu me esqueci de orar. Eu respondi na hora, mas não orei. Aí depois, quando eu lembrei, orei. Mas às vezes isso acontece com a gente numa vida distraída. Então, essa maturidade vai trazer isso para nós. Nós vamos cooperar com o reino dessa forma. Nós vamos ser auxiliadores de Jesus e da palavra, nesse sentido da caminhada cristã. Amém?